Olá, amigos da Connect TV, bem-vindo a mais um programa Cidadão de Bem. Esse programa que leva até você as informações sobre os nossos heróis da segurança e também sobre os nossos heróis, as nossas heroínas das forças de educação da nossa cidade. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar um pouco hoje sobre as escolas particulares e as escolas públicas, né? É bom estudar na escola particular? É melhor estudar na escola pública? O que é melhor? A gente vai estar batendo um papo hoje aqui com a Lília Arcanjo, ela que é coordenadora pedagógica do Colégio Escopo, que fica aqui na cidade de Osasco. Boa noite, Lilian, seja muito bem-vinda ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir bastante com o programa de hoje. Legal, então já vamos começar assim, Lilian. Nos dias de hoje que a gente vê o nosso país com todo esse problema social, econômico, né? E na área, principalmente na área da educação, a gente vê que teve um aumento pela procura das escolas particulares. Né? Os dados de 2010 até 2015, ele relata que teve aí um aumento. Não foi tão significativo, mas isso cresceu. Né? Então, eu queria que você passasse um pouco para a gente as semelhanças, as diferenças, se existe discrepância, por que as pessoas estão buscando mais as escolas particulares, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a cultura que as escolas particulares realmente elas são mais importantes, o ensino é mais bem direcionado do que as escolas públicas. E muitas vezes isso é engano, né? É mero engano, porque a educação dentro de uma escola, quem faz a educação, quem forma a educação são os educadores, né? É o grupo do colégio que forma uma boa educação. Então, os pais hoje, nós temos a procura lá no colégio, né, de pais que muitas vezes eles vêm da escola pública por conta das ausências dos professores, por conta da falta de cumplicidade, de comprometimento de alguns educadores da escola pública, e eles procuram na nossa escola esse diferencial que eles acabam encontrando na escola, hoje no Colégio Escopo, esse atendimento diferenciado, né? O contato rápido com o coordenador, o contato rápido com a secretaria, a elaboração de um documento, que muitas vezes em algumas unidades o documento demora para ficar pronto, tem aquela morosidade de 5 dias, 15 dias úteis, e no colégio particular, hoje no Colégio Escopo, nós fazemos muitas coisas no momento, né? Nós resolvemos tudo muito no momento. Então, nós percebemos que essa procura da escola particular, ela vem de encontro a essa necessidade do pai de ter as coisas um pouquinho mais rápido, né? Eles acreditam que a escola particular apresenta esta educação diferente, né? Esse diferencial de qualidade de ensino, no material didático, nas propostas que nós temos, no nosso currículo propriamente dito montado, porque nós temos o currículo que nós apresentamos a proposta do material didático, e aí o pai ele acha que esse material, esse direcionamento que a escola particular hoje oferece, tem mais sucesso, o filho tem mais sucesso. E às vezes não é verdade, né? Nós temos escolas públicas aqui na região, eu tenho conhecimento, conheço algumas coordenadoras, a nossa diretoria, eles trabalham também com muita seriedade, nós temos escolas boas também, escolas públicas, mas os pais ainda acham que a escola particular traz um resultado rápido, o pai pode cobrar mais da escola particular, né? Ele acha que ele tem o direito porque ele está pagando, né? Infelizmente, ele acha que ele tem o direito, mas como o direito do ensino e da educação é um direito de todos, na escola pública também ele tem o direito de cobrar, mas na escola particular ele visa de uma forma diferente. Então, lá no colégio nós damos abertura para a conversa, nós temos o nosso diretor Luiz, que ele atende a qualquer momento, e às vezes em uma outra unidade isso não acontece. Então, acredito que os pais procuram hoje a escola particular por conta dessa facilidade e por conta desse objetivo de ensino de qualidade que ele acredita que numa escola particular ele tem, escola pública não. Você falou dos pais, eles têm um acesso mais facilitado e talvez mais intenso. Não sei se intenso. Os pais, eles numa escola particular, por exemplo, eles participam mais, eles são mais envolvidos com o dia a dia do filho na escola. Como que é assim, o dia a dia de uma escola particular quando a gente fala de pai e aluno? Na escola onde eu estou atuando hoje, a participação do pai
nós temos pais bastante presentes, né? Nós utilizamos também os meios de comunicação, o WhatsApp, até o WhatsApp propriamente dito, aplicativo em telefone que tem do colégio, o WhatsApp, o telefone dos educadores, né? Nós temos esse contato rápido de acesso para tirar dúvidas ou até sanar algum tipo de dificuldade que o aluno ou que o pai está tendo de algum tipo de problema, ou até mesmo o site do colégio. Nós temos um chat que o pai ele entra em contato e a gente consegue sanar isso tudo, essa dificuldade com isso tudo. Mas nós temos dificuldades também, acredito que nossos colegas da escola pública, tem alguns pais que não estão engajados, né? Eles acham que a escola é exclusivo à escola, o ensino, a escola que é responsável por isso tudo, mas eu acredito que na escola particular nós temos um retorno mais rápido e mais certeiro com o pai. Quando nós entramos em contato com o pai, lá no Colégio Escopo, por exemplo, nós fazemos um atendimento pedagógico, eu dou a ligação, eu retorno a ligação imediata para o pai, dizendo o porquê do atendimento, desde um simples atendimento, né, que a criança perdeu uma agenda, por exemplo, e veio procurar um moletom, por exemplo, que nós não encontramos, até uma coisa mais, né, profunda, né? Teve um desconforto dentro da sala, ou o professor retirou ele por conta do celular, por exemplo. Então, eu dou o atendimento pedagógico, a gente apresenta esta proposta de reorganizar essa estrutura, porque nós temos algumas regras que no colégio nós temos que seguir, e nós entramos em contato com o pai. Então, um contato com o pai para a gente é muito bacana, e esse retorno, eu acredito que na escola particular é um pouquinho diferente, né? Lembrando que temos pais responsáveis na escola pública também, mas eu acredito que esse retorno nós temos com um pouquinho mais de facilidade, porque o pai ele fica preocupado com muita coisa, ele fica preocupado com tudo que envolve o filho dele ali, até porque envolve esse contato, porque se eu não tenho um contato, eu tenho a notificação imediata. Eu mando em documento, eu mando em telegrama, dependendo do caso, eu preciso notificar dessa forma. Então, eu tenho um contato rápido, e o retorno rápido também dos pais. Excelente. Hoje os pais, a gente vê, eu dei aula em escola, né? Como você sabe, fui instrutor do ProErd, e eu dei aula em escolas particulares e dei aula em escolas públicas, né? O que a gente vê um pouco dentro das escolas é que na escola pública, né, pela demanda dos alunos, até por alguns eventos, como falta de professores, então muitos alunos, né, eles acabam passando ali pelo crivo, às vezes, de uma avaliação, de uma coordenação, de um apoio pedagógico, né? E a gente vê que, eu posso falar, porque a gente frequentou a escola particular, meus filhos também estudaram escola particular, depois foram para a escola pública, né? Mas a gente vê que, igual você falou, é muito rápido, né? Como se fosse assim, full time. Você teve um problema, é identificado a escola particular. Talvez seja isso, o pai se sentir mais seguro nessa missão de estar trabalhando ali uma situação de disciplinar do filho ou de um outro apoio. Eu já me peguei pensando de verdade em algum momento da minha formação lá no passado, essa questão, o porquê da escola particular e o porquê da escola pública, né? O que realmente uma tem de importante, o que a outra não tem de tão importante, né? Quando a gente fala do assunto, na época não tinha a Laura, minha filha, e eu fiz estágio em algumas escolas públicas. E eu presenciei algumas cenas, até de envolvimento de alguns pais. Então, tinha na época a APM, tinha algumas ações dentro da escola pública que envolviam alguns pais em questão de reforma, em questão de apoio mesmo à coordenação, que fazia bastante a diferença. Agora, a escola particular em si, eu de verdade, hoje eu avalio esta necessidade momentânea, vamos dizer assim, da participação do pai, porque a escola pública, quando o aluno ele sai da escola pública, ele tem aquele carinho até... Eu tenho contato, inclusive, via Facebook, com alguns alunos que foram estagiários na época que eu fazia pedagogia, e eles têm um carinho por aquele espaço. E eu não vejo a mesma coisa nas escolas particulares, que eu também lecionei no passado. Então, a impressão que eu tenho é que a escola pública ela faz um vínculo com alguns alunos, não 100%, né? Faz algum vínculo e
e que na escola pública a gente não tem, que na escola particular a gente não tem isso. Então, eu avalio que realmente tem alguma coisa sentimental, eu não sei se esse é o correto, mas que a escola particular a gente não tem ainda. Interessante. Me diz uma coisa, afinal, qual é a missão do professor em sala de aula? Ele é um educador, ele é um facilitador, ele é a figura... A gente sabe que hoje, de acordo com toda a tendência de ensino, a gente fala aí, trazendo aí os educadores, como Paulo Freire, né? A gente fala que o aluno ele é o foco principal, ele é o objetivo final, né? E muitos distorcem isso e acabam degringolando essa história aí. Mas, efetivamente, qual é a função do professor na sala de aula? Bom, a função de um professor na sala de aula além de todas que ele leva para casa, para fazer o serviço em casa, né? Minha esposa é professora, meu filho, igual eu falei para você, professor, já não estão exercendo, mas as pilhas e pilhas de serviço para casa. Mas na sala de aula especificamente hoje. Sim. Então, o professor, além de ser facilitador, além de ser um conselheiro, além de ser um psicólogo, ele é um indivíduo de extrema importância, né, na formação do indivíduo. Lá no Colégio Escopo, nós temos todo esse cuidado de orientar os professores. Nós temos uma semana pedagógica, nós temos conversas mensais com os professores, até para a gente alinhar algumas coisas, porque o professor, hoje, ele percebe, na formação que nós temos, quando eu me formei na pedagogia, a realidade da formação era outra. E hoje nós estamos numa realidade completamente diferente, né? De questão de formação, de questão de alunos propriamente dito, porque os alunos há 8 anos atrás, eles eram completamente diferentes dos alunos de hoje, né? Sem dúvida. Hoje eles são muito mais espertos, eles conseguem mexer no telefone de uma forma que todo mundo fica de boca aberta. Então, nós temos algumas formações, o sistema que nós usamos hoje de ensino, nós temos alguns cursos online para os professores ficarem antenados a essa mudança, mas tem algumas coisas que nós... trabalhamos com o professor, porque o professor, muitas vezes, ele se perde no meio de educador, porque o educador ele é um indivíduo que ele tem que ser apartidário, ele tem que ter a opinião de professor, literalmente naquele vulgo em cima do muro, né? Ele tem que acalmar uma situação, ele não pode intrigar uma situação, ele não pode jogar lenha na fogueira, ele não pode ser parcial com determinadas coisas. Ele não pode ser parcial. Aliás, você está falando uma coisa que eu me lembrei, essa situação que houve de um professor que ele acabou se envolvendo aí, tentando trazer ideologia política, parece que ele foi punido, teve uma situação aí. Poderia me falar, você lembra desse fato, né? Sim, inclusive nós temos um assunto no site do MEC, que ele proíbe a participação do educador tratando de assuntos políticos em sala de aula. Então, é um assunto que é bastante importante, até a orientação do educador, né? O professor é um indivíduo como qualquer outro, né? Ele tem uma família, ele tem opiniões, ele tem, né, desejos, ele tem gostos, né? E dentro da sala de aula nós temos que ser imparcial. Lembrando que dentro da sala de aula nós estamos com alguns alunos, né? Pais gostam de algumas coisas, outros pais gostam de outro, o professor ele tem que ser imparcial. Quando o professor ele é imparcial e ele não consegue administrar a questão de opinião, ou até a questão de desejo, ou aquele questionamento um pouquinho mais profundo de um assunto, política, por exemplo, ou até opção sexual, enfim, religião, time, né? Qualquer assunto que fuja do assunto da aula, que o professor tem que lecionar, enfim, apostila, ou enfim, ele tem que pedir o apoio da coordenação. Então, o professor ele é um indivíduo de extrema necessidade, de extrema importância dentro da sala de aula, inclusive para mostrar para o aluno que existem regras. A escola existe regras, nós temos regras como educadores, como professores, como funcionários de uma instituição, como qualquer outro funcionário tem. E aí o professor ele tem que demonstrar para o aluno que dentro de uma sala de aula ele precisa ensinar alguns conteúdos e que se tiver um assunto deste, política, por exemplo, como diz o site do MEC, que é proibido, nós podemos pensar em uma outra ação, um debate envolvendo os pais, um debate trazendo alguma pessoa de fora para conversar sobre isso. Recentemente não, o ano passado,
Nós tivemos um assunto na apostila dos 8º ano, se eu não me engano, que dizia sobre drogas listas e ilícitas. E aí, em conversa com a professora, nós decidimos chamar a Polícia Civil, que é uma companhia, uma delegacia que tem pertinho do colégio, e nós desenvolvemos um trabalho com quem realmente entende do assunto. Foi brilhante, os alunos aprenderam bastante. Então, quando o assunto foge um pouquinho da nossa realidade, né, do nosso conhecimento, a gente tem que chamar, a gente tem essa parceria e flexibilidade no colégio para chamar quem realmente entende do assunto para trabalhar. Então, o professor ele tem que ser um facilitador e transmissor do conhecimento, do que o colégio, de acordo com o que o currículo do colégio solicita, porque tem um planejamento anual, e não fugir daquele assunto. Se fugir por algum momento ou por algum motivo, ele tem que pedir o auxílio da direção da coordenação pedagógica. Excelente, bacana. Nós vamos fazer um intervalo. Já já a gente volta com o programa Cidadão de Bem, batendo papo aqui com a Lilian, ela que é coordenadora pedagógica do Colégio Escopo, que fica aqui em Osasco, e vai ferver. Segundo bloco, aí eu vou fazer umas perguntas aí que vai ferver. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Cidadão de Bem e hoje nós estamos aqui falando a respeito de um assunto que ele é de fato problemático. Escolas, educação particular ou educação pública, né? E ninguém melhor do que uma coordenadora pedagógica para poder estar trazendo para nós essas referências, né? E a gente volta a falar aqui com a Lilian Arcanjo, ela que é coordenadora do Colégio Escopo, coordenadora pedagógica. A gente estava conversando aqui atrás dos bastidores. Lilian, afinal, o que é esse BNCC que todo mundo fala? Eu ouço dizer BNCC, mas eu garanto para você que tem muitos pais aí que cobram muitas coisas da escola, mas dos professores, coordenadores, mas nem sabe, nem quer saber o que é esse tal de BNCC. É verdade. Tem muitos pais que cobram muitas coisas, eles não sabem algumas coisas, né? Então, o BNCC ele é uma base curricular apresentada pelo governo em si, que direciona, é uma base de ensino que nós temos no Brasil, que os alunos, os educadores, ele têm que seguir um método de ensino, qualidade de ensino para o aluno, tanto do, vulgarmente dizendo, do IAPOC ao Chuí. Então, eu tenho uma diretriz básica, ensino básico de ensino, e cada escola desenvolve, adapta, né, essa base de ensino de acordo com a sua realidade. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo e Minas. São Paulo, eu tenho uma diretriz de ensino, eu tenho o mínimo de ensino, que é a base de ensino. Minas, eu tenho a mesma base de ensino. Só que a realidade de São Paulo é diferente de Minas. Eu posso adaptar São Paulo com aquele mínimo de ensino, com aquela base de ensino. Minas também, Rio de Janeiro também. Qualquer outro estado do nosso país se adapta. Então, eu posso fazer a transferência do nosso aluno de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele vai aprender se a escola é autorizada, legalizada pela diretoria de ensino, se ela tem a fiscalização das meninas, das nossas supervisoras de ensino. Nós temos essa base de ensino. Então, o Colégio Escopo, nós temos um segmento de material que ele rege e respeita, né, essa base de ensino, e nos outros colégios que são autorizados, eles só podem trabalhar se ele respeita essa base. Então, ele sai de São Paulo, ele muda para a Bahia, ele muda para outro estado e ele consegue desenvolver durante o ano letivo sem problema nenhum. O aluno do primeiro ano, Fundamental 1, ele tem uma base direcionada, segundo também, enfim, o Fundo 1, Fundo 2. Ensino médio tem uma base, por isso que é a base nacional de ensino, ele consegue desenvolver essas séries em qualquer lugar, respeitando cada identidade de estado. Então, o aluno daqui aprende algumas coisas em questão de cultura, em questão de história, em questão de arte. Cada escola tem a sua disponibilidade da grade curricular, ela respeita essa base de ensino e aí cada escola desenvolve seu plano anual. Então, nada mais é que o mínimo de ensino, a base de ensino que as escolas têm que ser seguidas. E, quer dizer, basicamente é a espinho dorsal, né,
ali daquela referência, e partindo daquela referência, então seria um aluno que é aqui de São Paulo, que está acostumado com uma realidade. Então ele muda lá para o interior do Nordeste, né? Fora, né, a adaptação local, né, com os amiguinhos, de ambiente, climática, tudo isso aí, com essa base central curricular, você acredita que ele não vai ter dificuldade? Seria esse o objetivo. Ele não vai ter dificuldade de acompanhar. Vamos supor, ele está no terceiro ano aqui, ele muda para lá, ele vai conseguir acompanhar sem maiores dificuldades. É essa a ideia? Isso, é essa a ideia. Nós temos algumas realidades que nós sofremos recentemente, inclusive eu comentei com você este fato. Recentemente nós recebemos um aluno que veio de uma outra escola, então eu tenho assuntos a serem tratados em algumas séries. Um aluno chegou de uma outra escola, veio estudar no Colégio Escopo e ele, na série dele, tinha possibilidades de frações, soma, subtrações de frações, e ele não conseguia identificar a imagem da fração, estava de acordo com a série, ainda o conteúdo, e ele não conseguia identificar o número da fração com a imagem. E lá no colégio, como nós temos alguns laboratórios, nós temos o uso compartilhado com a Faculdade Anhanguera, nós tivemos a disponibilidade e a facilidade de ensiná-lo em uma pizza. O professor de matemática, o professor Kleber, levou essa turma para o laboratório de nutrição. Eles fizeram uma pizza, então ele levou primeiro com as imagens, né, um terço, enfim, de todos os ingredientes da massa da pizza, e ele literalmente transpassou a imagem que ele tinha dificuldade para o número, que ele tinha um pouco mais de facilidade. Então, só que lá no colégio nós já estávamos na soma da fração. E a escola que ele estava ainda não. Ele estava conhecendo ainda o numeral. Então, existe a possibilidade da dificuldade, claro, do aluno, né? Que cada aluno é um aluno, tem todo o seu desenvolvimento, mas ele pode vir e ele não vai ter problema nenhum. Nós temos um currículo para ser seguido, né? Então, se o aluno sai de São Paulo e vai para outro estado, ele tem que se adaptar, sim, né? A todo o sotaque, a questão da cultura, do clima, mas a possibilidade de ele sentir dificuldade em questão do material, do conteúdo propriamente dito, é quase impossível. Nossa, interessante, né? Às vezes as escolas particulares, elas seguem fielmente isso para não haver discrepância, porque a minha filha, quando saiu de uma escola particular e ela entrou numa escola pública, ela sentiu, porque houve, digamos assim, uma desaceleração no processo de aprendizagem, né? Ela entrou, não me lembro agora, mas parece que era no sétimo ano ou no oitavo ano, houve realmente esse impacto, né? Ao contrário, quando ele sai da escola pública, ele migra para a escola particular, esse currículo, teoricamente, ajudaria, porque a escola particular ela está vinculado com isso, nessa base nacional? Então, está vinculado. Né? Tem que estar. Eu acredito, isso que eu te dizer, tem que estar. Eu acredito que as escolas, elas seguem sim. Quero acreditar que seguem sim. O que acontece é que a forma de cobrança do aluno é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, lá no Colégio Escopo, nós presenciamos algumas cenas das crianças chegarem por conta da quantidade de lição, a forma de avaliação, que nós temos algumas avaliações atitudinal, então lição de casa, conta, ponto, participação em sala de aula, conta, ponto, apresentação de trabalho, conta, ponto. Nós avaliamos o indivíduo, o nosso aluno como indivíduo, de várias formas. Então, temos avaliação atitudinal, toda avaliação mensal, mesmo propriamente dita prova tri, prova multi, que é acompanhando para vestibular, e que na escola pública a gente não tem isso. Em algumas, né? Tem escolas e professores que fazem essa opção desse tipo de avaliação. Então, só que a forma de avaliação de um caderno, por exemplo, da letra, nós não temos isso mais, infelizmente. No colégio, nós temos alguns professores que contam nota, a organização do caderno, respeitar a entrada e saída. Nós temos alunos que nós tivemos dificuldades, de pais que não respeitam o horário de chegada e saída, porque na escola que eu estudava não tinha. Então, a nossa escola, nós cobramos algumas coisas. Então, eu acho que esse movimento inverso, né, vindo da escola pública para a escola particular, pelo menos no Colégio Escopo, o que eu sinto de dificuldade, que eu sinto a dificuldade da adaptação é em relação a isso. A forma de cobrança. O que eu presenciei algumas vezes foi, o professor deu o conteúdo na outra escola, ele deu o conteúdo e ele deu o conteúdo. Ele não
testou, não aprovou propriamente dita se o aluno realmente aprendeu, né? Então, isso que eu percebo que eles têm um pouquinho de dificuldade. A prova, não propriamente dita a prova de escrita, né? Mas a prova se realmente o aluno aprendeu o conteúdo. Então, essa dificuldade eu acho que existe, não o descumprimento da base de ensino, mas eu acho que o descumprimento ou a forma de avaliar de uma forma um pouco diferente que nós avaliamos no colégio. Você, o professor hoje da escola particular, eu sei que tem muitos que eles são oriundos das escolas públicas, né? Que pode acumular cargos, mas eles têm uma formação diferenciada, continuada, é cobrado deles isso, porque a gente vê nitidamente, não estou falando aí questão de qualidade, de competência, capacidade, mas a gente fala no tocante à dedicação, né? Mas essa dedicação, ela é imposta, ela é cobrada? Como que funciona nas escolas particulares? Então, a formação, nós cobramos no Colégio Escopo. A formação, nós temos alguns cursos, nós trabalhamos com o sistema Somos, e no sistema nós temos alguns cursos online. Só que eu não obrigo essa formação e essa conclusão. Nós temos os nossos currículos que são elaborados no começo do ano e nós desenvolvemos alguns projetos durante o ano. Então, visando o trabalho social, nós tivemos recentemente os Jogos Olímpicos do Colégio Escopo, visando o incentivo ao esporte dos alunos. Então, nós desenvolvemos alguns trabalhos com os professores e nós incentivamos, não obrigamos, né? Incentivamos a participação deles, inclusive em questão de motivação com os nossos alunos naquele momento. Então, nós temos algumas formações antes deste evento acontecer, desta ação acontecer. Nós temos uma conversa, o Luiz tem uma conversa, que é o nosso diretor. O papel dele é fundamental, porque a fala dele é super transparente, ele está o tempo inteiro no colégio, então isso eu acho bastante importante para a formação do educador. Qualquer dúvida que ele tenha, ou qualquer dúvida que o aluno tenha, ou qualquer pai tenha, o Luiz está ali o tempo inteiro para tirar essa dúvida do pai, esclarecer algumas coisas. Então, a formação que nós temos de problemas, de possibilidades, de aluno, de inclusão. Então, nós temos essa formação diária. Eu não tenho um curso, você vai fazer esse curso de tantas horas, você vai fazer isso de tantas horas. Nós oferecemos algumas coisas, mas aí faz o professor que deseja. Nós deixamos, claro, algumas coisas, gestionamos algumas coisas, só que no Colégio Escopo a gente não tem problema. Os professores se envolvem bastante. Então, nós temos os cursos que a grande maioria faz, nós temos alguns textos de debate no site que a grande maioria participa, temos algumas coisas na faculdade que a grande maioria participa, então nós não precisamos obrigar, mas a formação ela continua assim. Sim, excelente. Me diz uma coisa, escola particular é sinônimo de qualidade? Ai, que pergunta difícil. Não, porque eu respondo, eu sei. Eu sei assim, eu penso que sei, mas você que hoje está dentro da escola, você diz que a tua filha estuda na própria escola onde você é coordenadora, isso é uma referência, né? Importante, sim, né? Ela não é sinônimo de qualidade, né? Uma escola, ela se caracteriza como uma escola boa, uma escola de qualidade, quando o grupo ele é muito bom, né? Quando o grupo ele é engajado, quando o grupo ele está dedicado, quando ele nasceu para ser, ninguém impôs para que ele, né, ninguém obriga ele a estar ali naquele momento. Então, eu acho que a escola particular ela não é, né? Eu acho que a equipe, se a equipe for de sucesso, possibilidade da escola ser brilhante e formar alunos brilhantes é muito mais certeiro do que ser só propriamente taxado a escola particular, né? Então, é o grupo, professor engajado, diretor engajado, professores engajados, né? Administrativo engajado, secretaria engajado, toda a parte do colégio que tem acesso ao aluno, desde segurança, desde porteiro, desde inspetor, bedel, enfim, toda a equipe, limpeza, toda a equipe engajada, realmente, eu acredito que seja sinônimo de sucesso. Me fala uma coisa para a gente encerrar. Como que o pai, uma mãe, ela pode escolher uma boa escola, né? Além da indicação, porque a gente sabe que a indicação ela é importante, mas sim, quais seriam os critérios que ele deveria avaliar para poder escolher uma boa escola particular para o seu filho? Eu vou terminar essa fala como mãe, tá? Falei até agora como coordenadora e eu vou usar algumas características que eu sempre busquei e eu encontrei no colégio.
onde hoje eu sou coordenadora, estou como coordenadora pedagógica. Os pais, eles precisam procurar, primeiro, levar a criança, né? O pai tem que estar presente, ele tem que visitar a escola, ele tem que sentir que realmente aquele espaço é seguro para ele, e seguro de diversas maneiras, não só seguro de segurança, né? Não quer dizer que um segurança armado ou um segurança, né, enfim, com a cara fechada, é sinônimo de segurança propriamente dito. E não é. Lá no Colégio Escopo, nós temos uma parceria muito bacana de uso compartilhado do espaço. Então, isso tudo me chamou bastante atenção. Eu trabalho com o Luiz há alguns anos. Eu trouxe a Laura para estudar com a gente agora, o ano passado. Ela estudava no colégio militar, inclusive Cruz Azul, uma ótima escola aqui em Osasco, ali na Rua Jequié, ali em Quitaúna. Uma equipe pedagógica muito bacana, uma equipe, enfim, adoro as meninas de paixão, tenho um contato até hoje. Mas eu optei o Colégio Escopo por esse contato que o professor tem com o aluno. No século que hoje nós vivemos, o século que minha filha nasceu, a tecnologia fala muito mais alto. Então, ela tem essa dificuldade de ter um contato com o outro. Ela prefere mandar uma mensagem do que propriamente ter o contato físico com as pessoas, né? Dialogar, conversar. Ela não se encontra com as pessoas, ela não vai num parque, ela não sai na rua. Para passear para a rua, eu tenho que quase obrigar. Então, o porquê a escolha, né? Tirar do colégio militar e trazer para o Colégio Escopo. Eu também não pagava o colégio militar, o Colégio Escopo é a mesma coisa. A questão do ensino, propriamente disso, esse contato me chamou muito a atenção. E eu acho muito importante, como mãe e como educadora, o aluno poder sentar do lado do professor, o aluno poder conversar com o professor, o aluno poder ter dúvidas ou perceber que está com dúvidas em alguma coisa, ele ter o professor ali à disposição. O Colégio Escopo, nós temos as aulas normais no período da manhã, até o meio-dia, até 1h, depende da série, e nós temos os plantões de dúvidas no período da tarde. Eu tenho professor de plantão todos os dias, exceto o período de prova, enfim. Mas nós temos professores à disposição deles o tempo inteiro. O aluno hoje ele não aprende, o aluno do Colégio Escopo, ele só não aprende se realmente ele não quer, se ele não está a fim de aprender. Então, eu optei por conta desta facilidade de ensino. Os professores, eles buscam o aluno, ele incentiva o aluno, e isso tudo me chamou muito a atenção. E aí, isso me faz toda a diferença. Então, o pai, quando ele procura uma escola particular, ele tem que olhar a organização, a limpeza, número de alunos em sala é muito importante. Lá no Colégio Escopo nós temos um número super reduzido, isso é opção mesmo do Luiz, da diretoria do colégio, na verdade, para esse melhor aprendizado, para o aluno prestar mais atenção. Recentemente eu recebi da minha professora, eu estudei no Pio 10, né, quando eu era cocotinha, e eu tive na foto 49 alunos, primeiro ano do Fundamental 1. Hoje eu tenho um número super reduzido no Colégio Escopo. Então, nós pensamos nesse diferencial. O pai tem que observar tudo isso. Limpeza, organização, segurança, né? Formação dos professores. Se uma escola é autorizada e tem toda a ligação da diretoria de ensino, os professores eles têm uma formação bacana, como lá no Colégio Escopo. Então, tem que olhar esses detalhes e sentir realmente a segurança do espaço. Então, eu acho que tem que ter a visita, tem que ter essa sintonia, perceber se a escola tem essa tranquilidade de transmitir, o pai hoje que precisa ir para o Colégio Escopo, ele não precisa agendar horário. Nós estamos à disposição do pai para atender. Claro que se o pai chega e vê que está tendo um atendimento, ele espera. Se ele quiser marcar, não tem problema nenhum, mas ele pode marcar. Mas nós estamos atendendo hoje a necessidade dos nossos pais. Eu cumpro horário, eu sou coordenadora pedagógica, eu tenho horário de trabalho, de tal horário a tal horário. Então, aquele horário eu estou à disposição do pai. De manhã tem todo o acompanhamento dos professores, né, dos alunos, mas nós atendemos os pais o período assim que ele chega, enfim, a gente não tem esse problema. Então, o pai, para procurar uma escola de qualidade, olha se tem um espaço bacana para ele fazer uma educação física, olha se a quadra é coberta, e em dia de chuva, como acontece? Se tem um espaço bacana para ele tomar o lanche, se tem uma cantina, o que essa cantina oferece? É só fritura, não é? Ele tem que observar algumas coisas que ele tem valor para ele, né? De que jeito que ele quer formar o filho dele? É próximo a alguma coisa? Tem acessibilidade a alguma outra coisa? Então, o que a escola realmente oferece? O custo-benefício. Então, já que ele fez a opção de uma escola particular, vamos colocar na ponta do lápis. O material didático realmente é válido? O que esse material didático ele te oferece? Então, é muito importante para avaliar tudo isso. Material didático, espaço e equipe pedagógica que a gente pode oferecer. O que a escola particular pode oferecer para o filho dele no período que ele está dentro do colégio. Excelente. Pena que o nosso tempo é curto, né? Tem muita coisa para a gente poder falar, mas eu já deixo o convite aqui aberto para você.
para a gente poder, em outro momento, podermos alinhar uma outra entrevista, um outro bate-papo, para a gente poder falar não só dessa, digamos assim, não vou nem colocar que são antagônicos, porque não é. Meus filhos estudaram escola particular, escola pública, e a gente sabe que isso depende do comprometimento de cada profissional, né? Então, você já está convidada para vir aqui para a gente bater outro papo, tá bom? E eu agradeço muito a tua presença, levo um abraço lá para o Luiz, o diretor do Escopo, e a porta está aberta também da Connect TV para ele, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Fico super feliz da participação mais uma vez aqui na TV. Muito sucesso para você. E lá, nós no Colégio Escopo, estamos no Bloco G, lá na Deputado Emílio Carlos, dentro da Faculdade Anhanguera. Estamos à disposição também. Precisando de alguma coisa, só entrar em contato. Valeu, obrigado. Vamos ficando por aqui. Lembre-se, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Até a semana que vem com o programa Cidadão de Bem. Um abraço. Tchau, tchau.